Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Chegamos ao momento da mensagem e eu queria pensar com vocês hoje sobre o poder da fé. Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Lucas 7, dos versos de 1 a 10. Todos acharam? Amém? Assim diz o texto. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Até aí. Na nossa história batista, nós encontramos algumas declarações de fé e alguns catecismos. Catecismo nada mais é do que uma espécie de manual com perguntas acerca da fé, acerca da história da igreja, acerca da pessoa de Deus. É uma sistemática, são respostas sistemáticas a perguntas relacionadas à fé. No Catecismo Batista de 1693, ele diz que fé em Jesus é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele é oferecido no Evangelho. No Catecismo Batista de 1851, diz que fé é o ato de confiar em Jesus Cristo como Salvador, recebendo e descansando nele somente para perdão e vida eterna. Na nossa declaração atual, da Declaração Doutrinária Batista da Convenção Batista Brasileira, fé é o meio pelo qual o pecador arrependido confessa e confia em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, recebendo assim, pela graça de Deus, a salvação, que inclui regeneração, justificação, santificação e glorificação. Quando nós falamos de fé, nós falamos de uma certeza inabalável. Quando nos referimos à fé, nós estamos nos referindo não a uma dúvida ou a uma crença tão somente de falácias, algo meramente falado, mas nós estamos falando de algo que nós cremos e vivemos por isso. Como sendo a fé um princípio basilar para nos movermos enquanto cidadão do reino de Deus. Só nos tornamos cidadãos do reino de Deus quando temos fé no Cristo. Só somos verdadeiramente salvos quando verdadeiramente somos convencidos de nosso pecado e temos uma fé verdadeira no Cristo. Quando cremos fielmente de que Jesus é o nosso Salvador. E aí a nossa vida começa a mudar de rumo, porque agora nós vivemos não mais por aquilo que nós vemos em uma realidade terrena e passageira, mas vivemos, nos movemos e existimos por uma certeza: Cristo Jesus e a sua palavra. E aí a gente vive agora por base não mais na nossa própria existência, na nossa própria força e na nossa própria vontade, mas na fé no Filho de Deus. Aquele que veio, se fez homem, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte e hoje está assentado nos céus, à direita do Pai. E aí a nossa vida ganha um novo sentido, porque agora tudo que fazemos por causa da fé. Falamos com fé, porque a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus exige de nós fé para crer que ela de fato é a palavra de Deus.
A verdade divina exige de nós uma fé, uma certeza de que aquilo que Deus disse não foi uma mentira, mas uma verdade. E de que aquilo que Ele disse não é passageiro, mas eterno. Assim como também essa vida com Deus exige de nós agora uma certeza acerca da pessoa de Deus, de quem Deus é, de sua autoridade e soberania sobre toda a criação e sobre toda a vida. A maneira como vivemos e a maneira como dizemos, falamos acerca de nossa fé, diz muito acerca de quem nós somos. Porque se vivemos por nossa própria vontade, a nossa fé, a nossa crença, a nossa certeza não é em um Senhor soberano, mas sim na soberania de nossos próprios atos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, nossa força é falha, nossa mão, ela fraqueja, nossas pernas fraquejam, e nossa vida distante do Senhor, nada pode fazer, a não ser caminhar para a sua própria destruição. Como diz Paul Washer no livreto O Evangelho de Jesus Cristo. O que a humanidade fazia caminhando para distante de Deus, confiando em sua própria força, em sua própria vontade, seguindo os seus próprios desejos. O que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, de que vivíamos por natureza, éramos por natureza merecedores da ira da morte, porque vivíamos segundo as paixões de nossa carne, seguindo o príncipe deste mundo. Quando vivemos por nós mesmos e não pela fé em Cristo Jesus, o que nós fazemos é caminhar para a destruição. Vejam, olhem ao redor, observem o mundo em que vivemos e percebam como todos aqueles que estão à nossa volta, que não professam uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, que não contemplam o Cristo e que não esperam naquilo que é eterno e naquilo que é vindouro, percebam se não se assemelha tanto ao que Deus diz lá em Oséias. O amor e a humildade, bem como o conhecimento de Deus, desapareceram da face da terra. Só se vê morte e mais morte, destruição e mais destruição. O derramamento de sangue é constante. Percebam se não é assim. Observem a realidade em que nós vivemos, o mundo em que vivemos, e percebam que aqueles que caminham sem fé no Filho de Deus, caminham para uma destruição. E já vivem, de certa forma, uma destruição aqui na terra. Percebam se não é assim. E aí a gente chega em Lucas capítulo 7 e nós percebemos uma história muito interessante de alguém que tinha poder, de alguém que exercia a autoridade, mas de alguém que acima de tudo confiou na autoridade de Jesus Cristo e que professou a sua fé nesse Cristo e que experimentou desse Cristo o seu agir, a sua ação. Cristo se moveu em direção a uma fé sincera e sinceramente, verdadeiramente professada. Vejam só, versículos de 1 a 5, diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes façam isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O evangelho que Mateus escreveu no capítulo 8, nos versos de 5 a 13, vai narrar essa mesma história, só que tem uma diferença entre as duas narrativas. Mateus narra que o próprio centurião foi até Jesus. Lucas narra que foram mestres dos anciãos dos judeus que foram até Jesus, que o centurião mandou um recado. Isso não significa dizer que a Bíblia está errada, porque ela é a palavra de Deus sem mescla de erros. Isso significa dizer que Mateus, a narrativa de Mateus, pode ter, e aí eu falo pode, porque eu não sou Mateus, então eu não posso afirmar por ele. Mas o mais provável e o mais aceito é que houve uma representação. O centurião enviou uma mensagem por alguém que o representava. Por isso que Lucas, por exemplo, narra que os anciãos dos judeus foram até Jesus, e Mateus narra que o próprio centurião foi até Jesus. Não há erro nenhum nisso daqui. Lembrando que Lucas, ele não foi uma testemunha ocular, então ele não estava com Cristo no momento em que o centurião ou a representação, aquele que representava o centurião, chegou até Jesus, né? Por isso que há algumas diferenças nesse sentido. Mas ainda assim, há uma coisa muito interessante. O centurião buscou a Cristo.
seja indo pessoalmente, como narra Mateus, seja enviando uma mensagem por alguém que o representava. O centurião buscou a Cristo. Há uma busca de um coração necessitado e de um coração que está em necessidade por um Senhor que supre as nossas necessidades e que é um Deus provedor, que nos traz a provisão não somente do alimento, como também a provisão da saúde, que nos traz não somente a provisão daquilo que nós comemos e bebemos e vestimos, como também a provisão de sarar as nossas dores e de consolar o nosso luto. De um Deus que é extremamente presente e extremamente acessível. Vemos uma busca por um Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Percebemos então uma busca pelo Senhor da vida. Os centuriões eram a espinha dorsal do Império Romano. A conduta desses homens, firme, e a maneira como a sua autoridade era exaltada, eram determinantes para a promoção de posto, de patente. Vamos lembrar aqui de uma coisa. Império Romano, Império Grego, não existia na sociedade um princípio de humildade. Humildade era sinônimo de fraqueza. Demonstrar sentimento era sinônimo de fraqueza. Então esses homens viviam numa realidade extremamente seca, séria. Humildade não fazia parte das características do povo romano. Ser humilde e demonstrar sentimentos era não somente sinônimo de fraqueza, mas também sinônimo de incompetência. Imaginem só, um centurião comandando 100 homens, às vezes mais, às vezes menos, dependia da companhia, do regimento. Os militares entendem mais disso do que eu. Mas dependia da quantidade de gente que tivesse à disposição desse centurião. E aí imaginem esse centurião, o líder desses 100 homens, sendo maleável, flexível demais. Imaginem esse centurião demonstrando sentimento, numa sociedade onde humildade era sinônimo de fraqueza, onde demonstrar sentimento era algo quase que impossível, não diria impossível, mas diria quase que incompatível com os valores da época, um centurião demonstrar sentimento por um servo. E a palavra grega para isso daqui era escravo. Vejam só, havia algo de errado segundo o padrão da sociedade da época. Nós já percebemos então que esse centurião vivia fora dos padrões daquele período. Não somente por demonstrar sentimentos, demonstrar o seu lado humano, por assim dizer, com o seu servo, mas também por ser amigos de judeus, uma vez que a maioria dos romanos desprezava. Percebemos um romano, um centurião, que vivia a sua vida com padrões fora da normalidade da época. Para aquele período, esse centurião seria alguém facilmente descartado e dificilmente subiria de posto. Este centurião ouve falar de Jesus, e é aí onde está a virada de chave de todo esse texto. Ele ouve falar de um Cristo que estava operando milagres. Ele ouve falar de um Jesus que tinha autoridade para expulsar demônios e curar. Ele ouviu falar de um Jesus que era extremamente presente, extremamente poderoso. Ele ouve falar de um Cristo com um poder inigualável. Ele ouve falar desse Senhor Jesus. Em um momento de adversidade, vendo o seu servo à beira da morte, ele decide fazer contato com esse Cristo. Meu querido amigo, em suas dores e adversidades, lembre-se de Cristo. Saiba que você pode ir de encontro a Ele. Vá de encontro ao Senhor da vida. Em suas dores e em suas adversidades, lembre-se de que Cristo é extremamente presente e extremamente acessível. Em sua necessidade, lembre-se do Senhor. Em suas dores, lembre-se do Deus que sara. Em seu abatimento, lembre-se do Deus da alegria. E vá de encontro ao Senhor Jesus. Vá de encontro a Ele. Não sobrecarregue os seus ombros com os fardos da vida, mas lance sobre esse Cristo todo o seu cansaço e receba dele descanso. No seu momento de adversidade, lembre-se não somente de que um dia você ouviu falar, mas de que você experimentou a caminhada e a presença desse Cristo por perto.
No seu momento de aflição, lembre-se de que Deus é extremamente presente em nosso meio. O centurião ouviu falar de Cristo e clamou por ajuda. Nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos clamar por seu nome em nossas adversidades. Podemos lançar sobre Ele as nossas dores. Podemos, diante de Cristo, colocar as nossas necessidades e clamar por sua ajuda. Em nossas dores, em nossa vida, podemos clamar pela intervenção divina. Podemos clamar por sua presença, crendo que Ele está em nosso meio. Podemos colocar diante dEle as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas aflições. Podemos sim, porque Deus é um Deus presente. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida. Podemos lançar sobre Ele não somente os nossos fardos, mas podemos colocar diante dEle, diante de Cristo, também as dores dos nossos irmãos e daqueles que estão à nossa volta. O centurião estava clamando a Cristo por sua intervenção, não na sua própria vida, mas na vida do seu servo. Podemos crer e ser confiantes de que podemos sim colocar diante de Cristo as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas ansiedades, mas também fazer isso de maneira coletiva, de lembrar diante de Deus da vida dos nossos irmãos. Podemos lembrar diante de Deus e colocar diante dele as adversidades do nosso esposo ou esposa, do nosso filho ou filha, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de um desconhecido no momento de evangelismo. Podemos lançar diante do Senhor nossas dores e obteremos desse Cristo resposta quando a nossa fé for verdadeira e sincera diante dele. Podemos com firmeza buscar ao Senhor em nossa necessidade, uma vez que há sinceridade em nossa fé. E isso não é demonstração nenhuma de fraqueza, mas sim de dependência da ação divina sobre nossa vida. Aquele centurião, ele também era um homem de autoridade. Ele mesmo diz, eu posso dizer a um, vai, ele vai, venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele faz. Eu também conheço a autoridade, eu também conheço um certo poder. Mas ele reconhece, acima de tudo, a autoridade divina. Lançar sobre o Senhor as nossas dores e demonstrar as nossas fraquezas diante do Senhor, derramar nossas lágrimas diante do Senhor, devocionar a nossa vida, o nosso coração diante de Cristo, nunca foi sinônimo de fraqueza. Foi sempre sinônimo de dependência da ação do Deus Todo-Poderoso na vida de seres extremamente limitados como nós. Em nossas dores podemos sim clamar ao Senhor. Em nossas enfermidades podemos sim clamar ao Senhor. Em nossos medos podemos sim clamar ao Senhor. Em nossos anseios podemos sim clamar ao Senhor. Isso nunca foi sinônimo de fraqueza. A própria Escritura diz que nos momentos de nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Em nossa fraqueza, podemos clamar ao Deus Todo-Poderoso e pedir a sua intervenção. Os judeus, por outro lado, ao falar desse homem, eles trouxeram as obras desse centurião como sendo o fator determinante para a ação divina na vida desse homem. Eis aí um grande problema que muitas vezes a gente cai nele. Achar que por nossas obras, por nosso próprio merecimento, movimentamos o favor divino em nossa direção. Nunca foi assim. Um dos nossos grandes problemas é achar que por nossas boas obras, por causa das nossas boas ações, por causa dos nossos lábios que falam bonito, por causa das nossas orações que são feitas com palavras difíceis, por causa do nosso excesso de religiosidade, por causa da nossa própria vontade, por causa do nosso próprio merecimento, alcançaremos o favor divino. Nunca foi acerca de merecimento. Porque se fosse acerca de merecimento, nós teríamos sido fulminados ainda no Éden. Se fosse por nossa própria vontade e merecimento, Deus
nunca seria reconhecido por nossos olhos. E isso é tão verdade que foi necessário o próprio Deus encarnar em forma humana, se humilhar à condição de servo, vir até nós, habitar entre nós e se fazer conhecido em nosso meio. Foi necessário o próprio Deus se revelar diante dos nossos olhos. Nunca foi sobre merecimento, mas sobre a necessidade de salvação da nossa alma. Eu costumo dizer que Lucas, ele escreve de maneira muito objetiva e de maneira muito evidente a forma como Deus alcança pecadores. Mateus vai falar sobre um rei, sobre o lado, a verdade messiânica de Cristo Jesus, a encarnação do próprio Messias, a vinda de Cristo, o Messias prometido, que livraria Israel que libertaria a nação de Israel. Marcos vai falar sobre um servo sofredor. Agora Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, Lucas narra a maneira como Deus salva pecadores. O livro de Atos, que chamamos de Atos dos Apóstolos, há teólogos que dizem que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Outros deveriam ser chamados de Atos, outros dizem que deveria ser chamado de Atos de Deus. E eu prefiro crer que Atos, eu gosto de chamar como sendo a atuação divina em alcançar corações necessitados, em salvar vidas. Percebam, vamos analisar rapidamente aqui duas passagens do livro de Atos. E agora vamos analisar a passagem de Lucas 7, como nós já estamos fazendo. Atos 16. Paulo e Silas presos na prisão. Qual é o grande ponto do texto? A libertação de Paulo e Silas? Não. A salvação do carcereiro. Felipe e o eunuco etíope. Qual é o grande ponto do texto? A maneira como Felipe correu até a carruagem, a maneira como ele foi enviado pelo Espírito Santo. Não. A salvação do eunuco em ser batizado. Lucas 7. Qual é o grande ponto do texto? A religiosidade dos judeus e amar aquele centurião por causa da sinagoga construída. O centurião ser um bom moço por causa de suas boas obras? Não. A profissão de fé do centurião na autoridade de Cristo Jesus. A profissão dos seus lábios em crer que Cristo era o Filho de Deus. Deus alcançando corações a todo momento. Versículos 6 a 8. Diz assim o texto bíblico. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra somente, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isto, e ele faz. Nesses versículos, nós vemos a autoridade e o convencimento. Jesus se inclinou ao clamor do centurião. O Emanuel está por perto. O Deus conosco. O próprio Deus se inclina aos nossos clamores quando são feitos com sinceridade. Quando a fé que demonstramos nele, eis aí as palavras do próprio Cristo, peçam com fé e receberão. Quando a nossa fé é sincera e clamamos ao Senhor, vemos muita coisa acontecer, inclusive milagres. Vemos a atuação divina em nossa vida. Cristo se inclina aos nossos clamores quando o nosso coração se coloca diante dele com sinceridade e fé. Quando a nossa fé é autêntica, genuína. Quando a nossa fé não está pautada em nosso merecimento, em nossa vontade, em nossas obras, mas quando a nossa fé está centrada tão somente no Filho de Deus,
o Salvador de nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Vemos milagres acontecer quando a nossa fé está tão somente na ação divina e não na ação humana. Deixe-me contar uma história para vocês. Esse ano, eu e Sara, casados, a gente enfrentou um problema financeiro. E aí acabou o dinheiro e acabou a comida em casa. E aí eu saio de casa, pego o Sara e falo assim, vamos para o supermercado. Sara, a gente não tem dinheiro. Como é que vai pagar lá? Quando chegar no caixa, como é que a gente vai fazer para pagar? Eu disse, só sei lá, mas a gente só vai. Chega lá, a gente dá um jeito. Vamos embora para o supermercado, a gente está no atacadão. E aí eu começo a pegar as coisas. Daniel, não tem dinheiro, Daniel, a gente não vai conseguir pagar. Só eu não quero saber não, mas a gente vai para o caixa e Deus vai prover. Daniel, a gente não tem dinheiro, amor, a gente não tem condições. Como é que a gente vai fazer para pagar isso? Isso eu não sei. Eu não sei. A gente só vai. E aí a gente chega no supermercado, começa a pegar as compras, coloca dentro do carrinho e vai passar no caixa. E está lá no autoatendimento. Isso, nós dois lisos. Está lá no autoatendimento, passa uma compra, passa um item, passa outro. A conta deu 86 e uns quebrados. Quando a gente terminou de fechar a conta, meu celular faz plim-plim. Quando eu olho, era um Pix de 90 conto, que eu não fazia nem ideia de que estava para receber. Paguei a conta, ainda voltei para casa com R$1 e uns quebrados. Deus proveu. Eu não via nada, eu não via dinheiro, eu não sabia que ia chegar. Eu não sabia, eu não via. Mas era a certeza de que Deus iria operar. Isso é fé. A certeza daquilo que não vemos. E a esperança convicta daquilo que virá. Eu não mereço. Vamos ler novamente essa profissão desse centurião. Versículo 6. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço. Que autoridade é essa que faz os nossos lábios proclamarem: eu não mereço? Que autoridade é essa que esse Cristo tem, que esse Senhor Jesus tem, que faz os nossos lábios declararem diante de todos: Senhor, eu não mereço? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Percebam, que autoridade é essa que faz nossos joelhos se dobrarem e nossas almas, nosso corpo se inclinar à sua existência e dizer: Senhor, eu não mereço? Que poder é esse? Que autoridade é essa que fez Pedro se lançar diante dos seus pés e professar: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, eu não te mereço? Lucas 5 narra isso. Que autoridade e poder é esse que emana desse Cristo, que fez João, em Apocalipse 1,17, se curvar diante dos seus pés como uma pessoa morta, se lançar ao chão diante dos seus pés como morto? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa que emana desse Cristo, desse Senhor, que faz os nossos lábios proclamarem: eu não mereço? Só pode ser a autoridade do próprio Deus, o poder do próprio Senhor de nossas vidas. Que autoridade é essa que nos convence de quem realmente somos e nos leva a professar a nossa incapacidade e imerecimento? Essa é a autoridade do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o centurião fez foi professar a sua fé. Eis a necessidade da profissão de fé para a salvação de nossas almas. Houve toda uma ação do Espírito em conduzir o centurião a Cristo. Houve a ação divina em fazer Cristo Jesus ir até o centurião, embora no meio do caminho tenha sido encontrado e interrompido o seu passo. Houve uma ação divina em alcançar o coração do centurião e em fazê-lo professar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Não sei quantos aqui, mas acredito que a maioria um dia já experimentaram da atuação divina na sua vida. Sei que muitos aqui um dia foram alcançados pelo Espírito e conduzidos até a presença de Cristo Jesus.
Sei que muitos aqui um dia foram convencidos do espírito do seu pecado e conduzidos pelo Espírito a tomar uma decisão diante de Cristo e a professar Cristo Jesus como seu Salvador, a professar publicamente a sua fé por meio do batismo. Sei que muitos aqui um dia levantaram suas mãos em direção a Cristo Jesus, em direção aos céus, e disseram: Senhor, eu não mereço. Saibam que um dia, esses que tomaram essa decisão foram alcançados pela ação divina em direção a um coração necessitado e não merecedor. Nenhum de nós aqui merecíamos tamanha graça. Nenhum de nós aqui merecíamos a vinda do próprio Cristo. Na verdade, Estevão, ele fala diante do Sinédrio e ele disse assim: assim como os seus antepassados, vocês assassinaram os profetas e o justo. Nós estaríamos muito mais próximos de ser aqueles que levantaram as pedras para atirar em Estevão do que sermos os Estevãos, que olharam para o céu e viram Cristo. Se não fosse a ação divina em alcançar o nosso coração, nos trazer para perto do Senhor e restaurar a nossa vida. Eis a necessidade da atuação divina. A salvação foi algo conquistado pelo próprio Cristo. O que o centurião fez foi professar a sua fé, e esse é o poder da fé. Crer no invisível, ter certeza que Deus irá agir mesmo sem vê-lo. É descansar na certeza de que Deus fará, apesar de nós. Ter fé em Cristo nos faz ter certeza do que nós não vemos e esperança naquilo que ainda virá. Ter fé em Cristo Jesus nos faz ter a certeza de que não caminhamos sozinhos, mas temos a presença consoladora do Santo Espírito e sabemos que um dia veremos a Cristo. Nos faz caminhar agora com um objetivo. O poder da fé não é tão somente crer que Deus irá agir em nosso favor, mas que Deus também irá agir em favor daqueles que estão à nossa volta, em alcançar corações que estão por perto de nós, em restaurar vidas que estão à nossa volta, em alcançar o coração dos nossos familiares, em alcançar o coração dos nossos amigos, em redimir a nossa escola, faculdade, ambiente de trabalho. É ter a esperança de que Deus agirá, de que Deus irá fazer. Eu duvido que algum pai ou mãe aqui, que hoje vê o seu filho desviado, a sua filha desviada, não tenha fé de que Deus em algum momento irá agir em favor de seus filhos. Eu duvido que alguém aqui que olhe para os seus pais, que não tem uma fé em Cristo Jesus, não tenha fé de que Deus pode um dia alcançar o coração desse pai e dessa mãe que não é alcançado ainda. A nossa fé, o poder da fé é justamente esse: crer naquilo que virá e ter certeza daquilo que nós não vemos. Quando eu estava em Nova Aliança, a Igreja Batista Nova Aliança, a igreja que hoje meu pai pastoreia, nós tínhamos uma irmã Maria José. A irmã Maria José era casada com um homem que não era crente, muito brabo, e ele proibia ela de ir para a igreja, deixava ela ir para a igreja algumas vezes, e ela, sempre que ia, ela dizia: orem pela salvação do meu marido, porque Deus ainda vai alcançar o coração dele. Ela ia poucas vezes, mas ia e sempre repetia o pedido de oração. E nós sempre orávamos por isso. Até que chegou um dia que Carlos, esposo de Maria José, não era mais Carlos, era irmão Carlos. Tomou a decisão por Cristo. Se tornou um dos crentes mais piedosos que eu conheço. Zela ainda pelo templo do Senhor, zela por estar na igreja, zela pela fé das filhas, zela pela fé da esposa, se tornou um homem de oração, se tornou um pai amável, um esposo amável e manso, se tornou um ótimo servo de Deus, não por merecimento,
não por próprias ações, mas pela ação divina na vida dele. Deus alcança corações. Mas eis a necessidade da profissão de fé. De levantar as mãos não somente para tomar uma decisão de mudança religiosa, mas de levantar as mãos para tomar uma decisão de mudança de vida diante do Cristo Jesus. Versículos 9 e 10. Diz assim: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O centurião teve fé de que Jesus iria agir em seu favor e viu o milagre acontecer. Nós nunca veremos milagres acontecerem se não estivermos dispostos a confiar no invisível, na ação divina e naquilo que Deus irá fazer. Nós nunca experimentaremos de milagres em nossas vidas se nós não colocarmos para distante de nós a nossa própria vontade e merecimento. Nós nunca veremos milagres acontecerem se o nosso coração não estiver tomado pela santa presença do Senhor Jesus Cristo e inclinado à sua santa vontade. Nós só veremos milagres acontecerem se a nossa fé estiver firmada tão somente no Filho de Deus, o dono de toda a autoridade nos céus e na terra. O milagre do Senhor na vida de alguém que realmente acredita no seu agir é visto por todos para servir de testemunho público da ação divina na vida de pessoas imerecedoras. Deus, Ele alcançou sua vida, meu querido irmão, para que você fosse uma testemunha viva e ambulante da ação divina na vida de alguém que não merecia. Deus alcançou minha vida, meu querido amigo, para eu ser uma testemunha viva e ambulante da ação divina na vida de alguém que não merecia. Deus alcançou nossa vida não para pegarmos todos os milagres que nós vemos acontecer, guardarmos numa caixinha de recordação e colocarmos numa cápsula do tempo enterrada no quintal de nossa casa. Ou para escrevermos nossas cartinhas de testemunho, dobrarmos e deixarmos dentro de uma Bíblia que nós mal abrimos. Os milagres que nós vemos acontecer, os milagres que nós experimentamos em nossa própria vida, são, antes de tudo, demonstração do poder divino na vida de homens e mulheres que não merecem. E esses milagres acontecem para servir de testemunho público à vista de todos, de que Deus não está morto e de que Ele continua operando nos corações nos dias de hoje. Se Deus já operou algum milagre na sua vida, não guarde numa caixinha. Se Deus já operou algum milagre na sua vida, se você já viu algo milagroso acontecer, testemunhe disso. Fale, mostre para todos aqueles que estão à sua volta que Deus ainda age e que Ele ainda é fiel para com todos aqueles que têm uma fé sincera em seu nome. Foi uma cura de um câncer, foi a cura de uma enfermidade, foi o livramento de uma possibilidade de morte, não sei o que é que foi, mas se Deus operou alguma coisa na sua vida, testemunhe. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é ser liberto das drogas, não é ser liberto de algum vício de bebida alcoólica, não é ser curado de alguma enfermidade. O maior milagre que acontece em nossa vida é a presença de Cristo Jesus, que alcança o nosso coração e salva a nossa alma da ira do inferno. Se um dia você foi salvo, testemunhe de sua salvação. Dê testemunho da ação divina na sua vida. Testemunhe das escrituras que você acredita e professa. Lembre-se do Cristo que está presente em todos os momentos. Fale do Cristo que é um Deus extremamente fiel para com todos aqueles que professam fé em seu nome. Testemunhe do Evangelho, da graça de Deus. Já disse Paulo, em nada considero minha vida por preciosa, por algo de valor, se tão somente puder terminar a carreira e testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Cristo vê e se inclina aos seus servos piedosos, que nutrem uma fé sincera no seu nome.
Nós só nutriremos uma fé sincera no Senhor Jesus Cristo se nós exercitarmos aquilo que chamamos de disciplinas espirituais. Só teremos uma fé ainda mais sincera, pura, genuína no Senhor Jesus Cristo se a nossa vida de oração estiver em dia, se a nossa vida de leitura bíblica for constante, se a nossa devoção diante de Deus estiver sendo sincera, se diariamente experimentarmos a porção das Escrituras em um momento de intimidade com Deus, se estreitarmos os laços. Êxodo 33, eu estava lendo e chorando outro dia na minha casa. Vocês lembram do texto que Moisés ia à tenda do encontro, que ficava fora do acampamento, e todo o povo ficava vendo Moisés adentrar a tenda do encontro e esperando a nuvem descer sobre a tenda. Quando a nuvem descia, o povo via que Deus estava falando com Moisés. E o texto ainda descreve que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com quem? Com um amigo. Em nosso dia a dia, em nossa vida diária, como estamos nutrindo a nossa fé? Ainda temos tido prazer em estar na tenda do encontro? Ainda temos caminhado até a presença de Deus? Ainda temos buscado ter um encontro com o Eterno? Aqueles que estão à nossa volta têm visto a nuvem descer, a ação divina, têm visto Deus agir na vida dos seus servos. Como temos nutrido a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Se a tenda do encontro já foi esquecida por nossa vida, se a presença divina já não nos dá mais prazer, há algo de errado com a nossa fé. Eis a necessidade de, mais uma vez, tirarmos nossas sandálias e pisarmos na tenda do encontro e conversar com Deus. Como é que Deus lhe conhece, meu irmão? Como é que Deus fala com você? Como um conhecido ou como um amigo? Como é que você tem experimentado da relação com Deus? O questionamento que devemos fazer é se a nossa fé é genuína e sincera ou se a nossa fé é somente uma falácia. Se professamos de fato a fé no Senhor Jesus Cristo, ou se um dia só levantamos nossas mãos porque a pregação foi muito legal e o louvor estava muito top naquele dia e decidimos mudar de religião. O que precisamos nos questionar é se a nossa fé foi de fato uma decisão sincera e pessoal diante de Deus de dizer: Senhor, a minha vida não te merece, o meu coração não te merece, a minha vida não merece a tua presença. Mas hoje eu quero dedicá-la ao Senhor e entregá-la ao Senhor. Devemos questionar a nós mesmos e a nossa própria caminhada se a nossa fé é tão somente uma falácia ou de fato é uma sinceridade. O nosso coração se alegra na presença de Cristo ou o nosso coração só fica legal quando a mensagem é cheia de palavrinhas bonitas e é muito mansa e suave para alisar a nossa cabeça e dar tapinhas nas nossas costas. Precisamos questionar a nossa própria existência, se a nossa vida tem dado testemunho do milagre da salvação ou se a nossa vida é viver e caminhar sem rumo, sem esperança e sem certezas. Se nós realmente cremos que Deus irá agir mesmo sem vermos, ou se ainda achamos que Deus fará por nós aquilo que cremos merecer. Qual decisão você tomará hoje, meu amigo? Deixa eu lhe lembrar de um texto das Escrituras. João 3,36 diz: lembre-se, quem tem fé no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. O poder da fé não está naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus fará, mesmo que nós não o vejamos. Tenho certeza, aqueles pais, mães, que hoje veem os seus filhos afastados do caminho do Senhor. Queira Deus que vocês ainda contemplem o retorno dos seus filhos para a caminhada com Cristo. Mas caso vocês não contemplem, saibam que Deus, mesmo sem vermos, um dia poderá trazer de volta os seus filhos. E aí vocês terão um reencontro, não em terra, não nessa vida, mas na eternidade. E isso é suficiente. É suficiente para nós saber que Deus irá agir.
É suficiente para nós saber que Deus fará. E é suficiente para nós saber que a força do nosso braço não é suficiente. Mas é necessário a ação divina. O poder da fé está justamente em dedicar a vida ao Senhor, ser salvo da ira do inferno e viver debaixo do milagre divino diariamente. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por Tua santa palavra. Obrigado por nos lembrar que Cristo é Senhor e Rei sobre toda a criação. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que Cristo se assenta no trono do universo. Obrigado por nos lembrar que Cristo é Senhor com autoridade e poder. Mateus 28 vai dizer, Cristo diz que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Que possamos, ó Deus, experimentar a autoridade de Cristo e do poder de Cristo. Que possamos ver o Senhor agir em nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor seja misericordioso conosco e derrame sobre nós aquilo que o Senhor tem para nós e não aquilo que achamos merecer. A Tua palavra diz em Efésios 2 que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Senhor, alcança os corações daqueles que estão aqui. Nos conduza a uma vida de santidade para que a nossa fé seja mais sincera e verdadeira diante de Ti. Nos conduza, Senhor, por uma vida de proximidade contigo, para que a nossa fé seja purificada à medida que nós mais nos aproximarmos do Senhor. Nos dê, Senhor, alegria em Tua presença. Nos faça sentir prazer em estar na tenda do encontro. Senhor, nos permita saber e sermos lembrados em nossas dores e adversidades de que podemos clamar ao Senhor, de que podemos pedir a Tua ajuda. Nos lembre, Senhor, que o nosso coração um dia foi alcançado por Ti. E aqueles, ó Deus, que ainda não tomaram essa decisão, que ainda não professaram publicamente a sua fé, que estão aqui conosco nesse momento, que tomem essa decisão. Que no nome de Cristo Jesus, vidas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Que o Teu Santo Espírito se movimente em nossa direção e nos convença de nosso pecado. E que Ele nos encoraje a professar com os nossos lábios, em nossa vida, a ação divina em alcançar o nosso coração. Que sejamos, ó Pai, testemunhas vivas do Teu agir. Que todos aqueles que olharem para nós vejam a ação divina na vida de uma pessoa imerecedora, mas necessitada da ação do Senhor. Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.